Gente, muito bom. Bom dia, não. Gente, muito. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou contar um pouco do meu testemunho, minha origem, contar minha história de vida. E me acompanha aí, viu? Se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva no meu canal, ative as notificações para receber todos os vídeos. Curtam esse vídeo e deixem comentários aí se vocês gostaram, o que vocês acharam, se vocês passaram pela mesma situação. Agora assistam até o final para vocês conhecerem um pouco de mim. E hoje é um vídeo diferente porque eu não vou estar falando sobre nutrição em si, né? Vou contar minha história. Tudo começou quando eu nasci. Tô brincando. Como é que começa um testemunho? Como é que eu começo a contar minha história? 2000 anos depois. Tudo começou lá em São Paulo. Para quem ainda não sabe, eu nasci em São Paulo, né? Sou paulistana. Meus pais, mãe e pai, são pernambucanos, mas estavam morando em São Paulo. E a minha avó também mora lá em São Paulo. Aconteceu que minha mãe engravidou. Eu nasci, né? Eu nasci. E o que aconteceu? Quando eu tinha por volta de 3 anos por aí, a minha mãe, ela engravidou do meu irmão. Do meu irmão, do meio agora, né? Mas engravidou do meu irmão. E quando ela tava no pós-parto ainda, eu acho que tava com uns 40 dias de pós-parto, assassinaram meu pai. E acabou que a gente passou um tempinho lá ainda, alguns meses, mas depois a gente voltou para Pernambuco, onde toda a família por parte de mãe mora. Eu nunca tive um contato assim com a família do meu pai antes, né? Depois eu tive, depois de um tempo, mas nada de ser um laço muito forte, de ir para casa, enfim. Até porque eles moram distante de onde eu moro, da minha cidade. E acabou que a gente veio para Pernambuco. E acontece que, não sei se vocês já passaram por essa situação, mas uma criança, quando ela fica órfã de pai, eu vou contar. Quando ela perde o pai, eu acho que a maior dificuldade é a questão em si de você, por exemplo, ir na escola e ter dia de pais. Passou o dia dos pais agora, eu lembrei de uma situação que, quando eu era pequena, que ia pra escola, aí tinha dia dos pais, né? Dia de mãe, dia do pai. E os professores sempre mandam alguma lembrancinha para você dar para os seus pais, né? E quando era o pai, eu lembro de um ano em específico, que a professora mandou uma gravata de EVA para dar aos pais, dar ao pai, né? E eu cheguei para minha mãe e perguntei a quem eu ia dar. E o que mais assim era difícil para mim era porque as coleguinhas falavam, né? Vou dar meu pai, não sei o quê. Às vezes o pai ia buscar na escola. E isso não tinha acontecido comigo. Então assim, minha mãe sempre disse, não, eu sou seu pai e sua mãe. Então eu pegava, dava o presente para ela. Mas resumindo, e já prolongando um pouco, durante toda a minha infância, a dificuldade maior que eu tive em lidar com essa perda, né, com o luto do meu pai, é que eu passei muitos anos vendo a minha mãe dormindo com a roupa do meu pai, chorando escondido, e eu tentava fingir que eu não tinha percebido e que eu não estava sofrendo, que era justamente para não aumentar o sofrimento da minha mãe. E uma das dificuldades também era porque o meu irmão, que era muito novo, ele perguntava muita coisa, né? Criança em si, ela já pergunta muito o porquê de muitas coisas. E meu irmão também perguntava muita coisa. Eu acho que ele não lembra, mas eu sempre tentava amenizar as coisas com ele, né? Tentava explicar algumas coisas, não pergunta isso a mamãe não sei o quê, justamente para não piorar a situação para ela. Ela sempre foi uma pessoa muito guerreira, muito nova, com 2 filhos, viúva muito cedo. Minha mãe, mais nova que eu, já estava viúva, com 2 filhos pequenos. E tendo que lidar com esse luto e também tendo que trabalhar para nos sustentar, né? Então, assim, a gente não nasceu em berço de ouro, né? E sempre foi algo para ralar bastante. Então, eu lembro muito que a minha mãe ia trabalhar e demorava a me pegar na escola, por exemplo, e todo mundo saía com os seus pais, eu ficava esperando minha mãe, naquela ânsia da minha mãe chegar, que eu ficava sozinha com as professoras, e minha mãe, quando largava, ia me buscar. Mas tudo isso assim que eu passei serviu muito para o meu crescimento.
Eu sempre digo ao meu esposo que se eu pudesse voltar atrás, eu não mudaria nada. Não mudaria nada. Porque todas as dificuldades que a gente passa servem para o nosso crescimento, né? É doloroso, mas serve muito para o nosso crescimento. Então, assim, hoje eu já sou muito mais tranquila para lidar com essa questão de que meu pai faleceu e tal coisa, não sei o quê. Até porque eu também vejo a minha mãe melhor, né? Eu acho que a dificuldade maior antes era porque a minha mãe, ela sofria muito, ela passava aquela imagem de tristeza, sabe? Mas hoje é diferente. Eu também tenho uma cabeça muito diferente, né? Amadureceu bastante. Eu também muito cedo tive aquele senso de ter responsabilidade sobre as coisas, buscar fazer as coisas certas, enfim. Então, assim, essa é uma pequena parte da minha trajetória. Sendo que a mais importante é que por muito tempo eu ficava naquela ânsia, né? Ficava na minha cabeça, eu sou órfã. Eu não tenho pai, eu sou órfã. Como se isso representasse muita coisa, né? Quando a gente para hoje para perceber, quando eu paro hoje para perceber. E o fato disso me levou para mais perto de Deus. Eu lembro que a minha tia, ela sempre levava a criançada para a igreja, né? Círculo de oração, cultinho de criança, não sei o que, a gente sempre ia para a igreja. E eu passei muito tempo indo para a igreja porque eu gostava também, enfim. Mas a gente sempre, principalmente criança, né? Chega na igreja, faz o que tem que fazer, brincar, enfim. Mas não para entender o real sentido do que está ouvindo ali. É como se ainda, para mim, não tivesse ainda alcançado de fato o meu coração, sabe? Você ouve muita coisa, mas de fato não teve aquele momento em que de fato mudou a sua vida. Quando um dia eu ouvi a voz de Deus falando para mim, dizendo que eu não era órfã e que eu tinha um pai. E quando eu falo que se eu pudesse voltar atrás eu não mudaria nada, é porque eu provavelmente seria uma pessoa muito pior se eu tivesse alterado algo que aconteceu no passado, principalmente a morte do meu pai, né? Porque, como eu disse, tudo que a gente passa de dificuldade serve para o nosso crescimento, amadurecimento e principalmente serve para nos levar para mais perto de Deus. Então, quando eu conheci a Deus, foi justamente em meio à dor. Foi uma dor que gerou uma paz, né, espiritual, a partir do entendimento de que eu não era órfã, de que eu tinha um pai e que Deus está acima de todas as coisas, de que Ele me ama acima de qualquer coisa, acima até da minha mãe, mais do que a minha mãe. E foi quando eu comecei nessa caminhada, né, de igreja, de ser cristã de fato. Gente, é isso. Isso aí é uma pequena parte, né? Porque todo mundo tem sua história, todo mundo tem sua história de vida, suas dificuldades, seus momentos de alegria. Essa é uma pequena parte da minha trajetória, né? Mas do início, isso aí também não representa nenhum terço do que eu vivenciei, que a minha família vivenciou. Mas, como eu disse, tudo que eu passei, eu não mudaria nada se eu tivesse a oportunidade. Porque hoje eu estou na cidade que eu estou, eu me formei, eu tive experiências maravilhosas com Deus, conheci a Deus, né? E conheci meu esposo, casei. Então, que vocês saibam, se vocês estão passando por uma situação semelhante, que vocês saibam que tudo tem um propósito, né? Debaixo dos céus, para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Tem aquele que ama, tem aquele que não ama, mas enfim. E que vocês saibam que Deus escreveu uma história para cada um de nós e que é maravilhoso quando você compreende que Ele tem o melhor para a gente, para nós, que Ele nos ama acima de qualquer coisa, que independente das situações, adversidades, dificuldades, coisas ruins que acontecem na nossa vida, Ele continua conosco e Ele nos promete a vida eterna. Porque existe algo muito além dessa vida que é tão passageira. Hoje eu tenho 23 anos, às vezes eu esqueço quantos anos eu tenho. Hoje eu tenho 23 anos, já sou formada, graças a Deus, já tenho anos de atendimento nutricional, graças a Deus. E sou uma pessoa que ama a minha profissão, né? Eu sou uma pessoa que entendeu que
Deus é mais importante que qualquer outra pessoa nesse mundo. E o mais importante ainda é que a gente vive nesse mundo com o objetivo de glorificá-lo através da nossa vida, das nossas ações, e que existe algo muito mais além do que isso que a gente vê com os nossos próprios olhos, né? A vida aqui é muito passageira. Depois que eu completei 20 anos, e principalmente depois que eu casei, eu comecei a perceber que o tempo, ele passa extremamente rápido. Eu acordo, daqui a pouco, faço umas coisas, daqui a pouco já tá anoitecendo, o dia já se vai e anoitece e vem um novo dia, os dias estão se passando. E o mais interessante ainda é que a gente possa compreender, né, que os dias estão se passando, cada dia que se passa, cada dia a mais que a gente tem, uma nova oportunidade que a gente tem, é um dia a menos da nossa vida, mas a gente precisa se agarrar à esperança de que existe algo muito melhor do que isso aqui, até porque o mundo jaz do maligno e a gente tem dificuldades aqui, né? Depois da queda do homem, depois do pecado de Adão e Eva, começou o sofrimento, começou as dores de parto, começou a morte, o luto que não tem, e por isso que é tão difícil a gente lidar com o luto, lidar com as dificuldades da vida, porque a gente não foi feito para esse meio de dificuldades, né? Deus nos criou para a gente viver plenamente o que Ele tinha de bom para nós. Mas depois que o pecado entrou no mundo, tudo se corrompeu e as dificuldades vieram. Mas que possamos sempre lembrar que essas dificuldades servem para o nosso crescimento e amadurecimento. Mas que possamos lembrar mais ainda que existe um Deus nos céus que está olhando para a gente, cuidando de nós, mesmo quando a gente acha que está sozinho, certo? Espero que vocês tenham gostado do que eu conversei com vocês, do testemunho. Cada um tem sua história de vida, né? Uns passaram por dificuldades muito maiores que eu tenho certeza disso. Outros menos, mas todo mundo tem o seu nível de dificuldade e Deus não nos dá um fardo que não possamos carregar, certo? Se cuidem, se inscrevam no meu canal aqui, se inscrevam, ativem as notificações, curtam o vídeo, comentem, compartilhem. E eu tenho uma página lá no Instagram, aí vocês me sigam, eu vou colocar aqui abaixo o arrobazinho, me sigam lá que eu dou dicas sobre nutrição, falo sobre um bocado de coisa, tá bom? Se cuidem!